Entre papiros amarelados e linhas desenhadas com precisão quase divina, existia uma mente que registrava o destino dos homens. O escriba não era apenas um copista, mas um observador silencioso do tempo, alguém que acreditava que cada palavra podia moldar o curso da realidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente desse homem antigo, o escriba que observava o destino. Vamos entender o que ele via quando escrevia, o peso espiritual de cada símbolo e como sua forma de pensar ajudou a construir a ideia de destino que ainda carregamos hoje. Então, se você gosta de explorar o lado oculto da história, onde o sagrado e o humano se encontram, curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo. Vamos começar essa história. Entre os muros dos templos e o brilho do sol sobre o Nilo, nascia uma das figuras mais enigmáticas da antiguidade, o escriba. Ele vivia entre dois mundos, o da terra e o do espírito, e acreditava que suas mãos, ao traçar sinais sobre o papiro, tocavam algo eterno. No Egito e na Mesopotâmia, escrever não era apenas registrar, era participar da própria criação. Cada palavra desenhada tinha peso, intenção e destino. O escriba sabia que o gesto mais simples, desenhar um hieróglifo, gravar um nome, fixar um decreto, podia alterar o curso do cosmos. Esses homens eram formados desde a infância para dominar o poder da palavra. Nas escolas dos templos egípcios, aprendiam a desenhar o hieróglifo com a paciência de um escultor. Os textos não eram meros signos, eram corpos vivos, dotados de alma. A palavra Medu Netjer, usada para designar os hieróglifos, significava literalmente palavras dos deuses. Escrever era conversar com o divino, não apenas sobre ele. Já na Mesopotâmia, o escriba mesclava barro e destino. Ao imprimir sinais cuneiformes nas tábuas, acreditava estar fixando fragmentos da ordem celeste, e cada linha, cada marca, era uma tentativa de reproduzir o equilíbrio entre o céu e a terra. Nos templos, o escriba não era visto como um trabalhador comum. Ele era um sacerdote do verbo. Antes de escrever, purificava-se. Antes de registrar o nome de um deus, recitava fórmulas para não profanar o mistério que representava. Sua mesa de trabalho era um altar, e sua pena, ou o estilete de junco, uma varinha de poder. A escrita era um ritual contínuo, e cada texto um encantamento. As inscrições nos muros dos túmulos, por exemplo, não eram decoração. Eram feitiços que garantiam a imortalidade. O nome de alguém gravado corretamente tinha o poder de mantê-lo vivo no além. Apagá-lo era condená-lo ao esquecimento eterno. A Mesopotâmia também via a escrita como instrumento sagrado, mas sua sacralidade tinha outro tom, mais voltado ao controle do destino. O escriba babilônico lia os presságios nas estrelas, traduzia os sonhos dos reis, registrava decretos e pressentimentos. Ele não escrevia apenas o presente, mas lia o que os deuses já haviam traçado. O texto era uma ponte. De um lado, o mundo visível dos homens. Do outro, o invisível, onde os deuses decidiam o futuro. E ele caminhava sobre essa ponte com cuidado, sabendo que cada traço era uma invocação. Entre papiros, tábuas de argila e rolos sagrados, a figura do escriba cresceu como símbolo de ordem em um universo que flertava constantemente com o caos. Quando as cheias do Nilo ameaçavam destruir plantações, era o escriba que registrava os ciclos e buscava no passado os sinais do equilíbrio. Quando um rei precisava afirmar sua legitimidade, era o escriba que gravava seu nome nas pedras, transformando o poder humano em fato eterno. A escrita tornava o efêmero permanente, e quem dominava a escrita, dominava o tempo. Mas esse poder vinha com um peso. O escriba não podia escrever de qualquer forma. Havia um ritmo sagrado nas palavras. Uma precisão exigida não apenas pela estética, mas pela crença de que o erro podia provocar desordem.
Um símbolo mal traçado poderia atrair má sorte, confundir os deuses, abrir brechas no equilíbrio do cosmos. Por isso, o aprendizado era quase uma iniciação mística. Aprender a escrever significava também aprender a obedecer às leis invisíveis que governavam o universo. Nos mitos egípcios, o deus Thoth, patrono dos escribas, era o senhor da palavra criadora. Dizia-se que ele havia inventado a escrita para registrar o que os deuses falavam e que tudo o que ele nomeava ganhava existência. A palavra era um ato criador e o escriba, seu guardião. Na Mesopotâmia, o paralelo estava em Nabu, deus da escrita e da sabedoria. Ele anotava o destino de todos os homens nas tábuas do céu. O escriba terreno era seu reflexo, um miniaturista do infinito, traduzindo em barro o que os deuses esculpiam nas estrelas. Nesse universo simbólico, o ato de escrever ultrapassava qualquer ideia moderna de comunicação. Escrever era ordenar o caos, fixar o efêmero, dar forma ao invisível. E o escriba, ao cumprir essa tarefa, tornava-se um colaborador dos deuses, alguém que via o mundo não como uma sequência de eventos, mas como um texto vivo, cheio de significados ocultos. Seu olhar era treinado para perceber correspondências entre os planos, o movimento dos astros e o curso do Nilo, o destino dos homens e a escrita nas tábuas. Assim, o mundo do escriba era feito de símbolos, ritmos e silêncios. O som do estilete no barro, o cheiro da tinta misturada à água sagrada, a luz filtrada pelas colunas do templo, tudo isso fazia parte de um mesmo rito. Ele não apenas observava o destino, ele o registrava com reverência, acreditando que o universo inteiro era uma escritura divina em andamento. E ao escrever, o escriba tentava decifrar um pouco dessa caligrafia cósmica. Na solidão de sua câmara, iluminada apenas pela luz vacilante de uma lamparina, o escriba via o mundo como um vasto texto em movimento. Para ele, tudo estava escrito, mas não de forma imutável. O destino era uma tapeçaria feita de signos que podiam ser lidos, decifrados e, em certos casos, reescritos. O escriba vivia nessa fronteira delicada entre a leitura e a criação. Via-se como um intérprete do universo, um guardião da ordem em meio ao ruído das incertezas humanas. Suas mãos desenhavam não apenas palavras, mas forças que, uma vez impressas, ganhavam vida própria. No Egito, acreditava-se que o mundo havia nascido do verbo, da palavra que os deuses pronunciaram no início dos tempos. Escrever, portanto, era uma forma de repetir o ato da criação. O escriba sabia que cada hieróglifo era mais do que um símbolo. Era uma entidade viva, uma pequena centelha de poder. Representar um pássaro, por exemplo, não era apenas desenhá-lo. Era, de algum modo, invocar sua essência. Por isso, os textos sagrados às vezes eram escritos de maneira incompleta ou simbólica para evitar despertar energias perigosas. O signo e o ser estavam ligados por uma ponte invisível, e o escriba era o único capaz de atravessá-la. Essa concepção dava à escrita uma dimensão cósmica. O escriba não registrava acontecimentos, ele os equilibrava. Se o mundo tendia ao caos, a escrita restabelecia a harmonia. Os egípcios chamavam essa força de Ma'at, a ordem divina que sustentava o cosmos. Escrever era reafirmar Ma'at contra o caos primordial. Cada palavra bem traçada era um tijolo nessa estrutura invisível. E o escriba, consciente disso, vivia com a sensação de estar sempre em vigilância. Não apenas diante dos deuses, mas diante das próprias palavras, que podiam escapar ao controle e adquirir vontade própria. Na Mesopotâmia, a relação entre escrita e destino assumia um tom mais fatalista, mas igualmente simbólico. Os escribas babilônicos acreditavam que Nabu, deus da escrita, registrava em tábuas o curso da existência de cada pessoa. No entanto,
cabia aos escribas humanos interpretar os sinais deixados nos sonhos, nas vísceras dos animais sacrificados ou no movimento das estrelas. Eles decifravam o que já estava escrito pelos deuses e, ao fazê-lo, completavam o ciclo da revelação. Ler era participar do destino. Traduzir o texto divino era uma forma de reconhecer o lugar do homem no cosmos e, talvez, com sutileza, tentar modificá-lo. O escriba mesopotâmico, ao gravar uma profecia ou um presságio, não acreditava estar apenas registrando o futuro. Ele o interpretava e, ao interpretar, o transformava. Era uma relação ambígua. Ele dependia da palavra divina, mas também moldava o modo como ela seria compreendida pelos homens. Essa tensão entre fidelidade e criação dava ao ofício uma carga quase mística. O escriba era o filtro entre o que os deuses queriam dizer e o que os homens podiam suportar ouvir. Em ambos os mundos, egípcio e mesopotâmico, o escriba existia como mediador. Sua mente era um espaço sagrado onde a desordem do real se convertia em linguagem. O que para outros era mistério, para ele era sistema, forma, sequência. Não que compreendesse tudo. O escriba sabia que a palavra nunca capturava completamente o que pretendia representar. Mas era precisamente nessa falha, nessa brecha entre o signo e o sentido, que ele enxergava a magia do seu ofício. O texto não era espelho do mundo. Era um instrumento para reorganizá-lo. Cada símbolo que desenhava carregava uma vibração, um som, uma energia. Os hieróglifos não eram apenas imagens, eram respirações do universo. Os sinais cuneiformes, com seus ângulos e profundidades, lembravam cicatrizes na argila, como se o próprio barro contivesse a memória da criação. O escriba sentia que, ao escrever, tocava essa memória. O estilete que usava para gravar era uma extensão de sua vontade, mas também um risco constante. Um traço errado podia distorcer a mensagem dos deuses. Por isso, escrevia com reverência e temor. Essa reverência, no entanto, não o tornava passivo. Pelo contrário, o escriba via-se como coautor do destino. Ele acreditava que a interpretação era também uma forma de ação. Ao registrar a verdade, ajudava a mantê-la viva. Ao corrigir um erro, restaurava a ordem. E quando um rei lhe pedia para escrever sua genealogia ou seus feitos, o escriba sabia que estava fixando mais do que uma memória. Estava conferindo realidade àquilo. O que era dito tornava-se fato. O que era escrito tornava-se eterno. A mentalidade do escriba estava enraizada na percepção de que o universo era legível. As estrelas eram palavras, os rios eram frases, os ventos formavam orações. Ele vivia num mundo onde tudo tinha significado e onde a escrita era a chave que permitia decifrar essa linguagem cósmica. Cada novo texto era uma tentativa de compreender as intenções do divino, uma tradução imperfeita, mas necessária, entre o eterno e o efêmero. E enquanto outros homens viam apenas pedra, barro ou tinta, o escriba via movimento. Via a mão dos deuses escrevendo por trás de tudo. Sua tarefa era captar o traço invisível e torná-lo compreensível. Assim, entre o caos e a ordem, ele se mantinha como uma ponte viva, o intérprete silencioso do destino. Aquele que escrevia não apenas o que via, mas o que pressentia nas entrelinhas do cosmos. O escriba vivia cercado por uma pergunta que o perseguia em silêncio. Se tudo está escrito, o que resta ao homem escolher? Essa tensão entre liberdade e destino atravessava seu ofício como uma sombra constante. Ele registrava decretos, orações, profecias, mas ao fazê-lo sentia que talvez estivesse apenas copiando o que os deuses já haviam decidido. Cada linha gravada no papiro ou na argila trazia um eco de inevitabilidade. Ainda assim, o escriba continuava escrevendo, como se o ato de registrar fosse também uma forma de resistência, um gesto de liberdade
dentro de um mundo governado pelo destino. No Egito Antigo, essa dúvida ganhava voz em um dos textos mais enigmáticos já escritos, o diálogo de um homem com sua alma. Nele, um homem atormentado conversa com sua própria essência, questionando o sentido da existência e do sofrimento. Ele fala de morte, de injustiça, de deuses distantes, e sua alma o escuta, argumentando, respondendo, duvidando também. O texto é um labirinto filosófico que mostra um Egito diferente do das certezas religiosas. Ali, o homem não aceita passivamente o destino. Ele o interroga. Quer saber se o que viveu era inevitável ou se poderia ter sido de outro modo. O escriba que compôs esse diálogo não ofereceu respostas. Limitou-se a registrar a inquietação, como se soubesse que o mistério estava no próprio ato de perguntar. A escrita egípcia sempre foi marcada por essa ambiguidade, ao mesmo tempo que servia à ordem cósmica. A Maat também revelava as falhas, as dúvidas, as rachaduras do espírito humano. O escriba que transcrevia hinos aos deuses podia, na página seguinte, registrar confissões de desespero ou lamentos pessoais. Ele compreendia que a harmonia do universo incluía o caos da alma, que a liberdade, ainda que limitada, era o que tornava o destino suportável. A escrita, para ele, era o espaço onde essas forças se encontravam, o lugar onde o inevitável e o possível se tocavam. Na Mesopotâmia, essa tensão tomava outra forma. Os escribas babilônicos viviam cercados de sinais, eclipses, tempestades, nascimentos fora de época, rachaduras em fígados de animais sacrificados. Tudo podia ser um presságio, uma mensagem dos deuses. Mas essas mensagens não eram definitivas, eram enigmas. O escriba tinha de interpretá-las, decifrar o que os deuses tentavam dizer. E nesse processo de leitura, algo curioso acontecia. A previsão abria espaço para a escolha. Se um mau presságio anunciava a desgraça de um rei, o ritual correto poderia aplacar a ira divina e mudar o resultado. O futuro estava traçado, sim, mas havia frestas por onde a vontade humana podia se infiltrar. Os textos conhecidos como Enuma Anu Enlil, vastas coleções de presságios astrológicos, revelam bem essa visão. Eles descrevem o movimento dos astros e suas consequências, mas sempre deixam espaço para o agir humano. O rei pode oferecer sacrifícios, o povo pode purificar os templos, o escriba pode sugerir uma nova leitura dos sinais. Assim, o destino se tornava uma conversa, não uma sentença. O homem não podia escapar dos deuses, mas podia negociar com eles. E quem fazia essa mediação era o escriba, o único capaz de traduzir o que estava nas estrelas em palavras compreensíveis. Esse papel de intérprete do inevitável dava ao escriba um poder paradoxal. Ele era, ao mesmo tempo, servo e criador. Dependia do que os deuses ditavam, mas era ele quem dava forma à mensagem. Se interpretasse de maneira diferente, o destino também mudava de significado. Por isso, muitos escribas viam seu trabalho como uma forma de equilíbrio entre fé e inteligência. Sabiam que não podiam alterar o curso do cosmos, mas podiam ajustar o modo como os homens o compreendiam. A palavra, afinal, podia mudar o sentimento, e o sentimento mudava as ações. No fundo, o escriba acreditava que o destino era uma escrita em duas camadas. A primeira gravada pelos deuses, imutável e distante. A segunda, escrita pelos homens, feita de tentativas, erros e esperanças. Entre essas duas camadas, ele trabalhava, traduzindo o eterno em linguagem humana. O ato de escrever se tornava um espelho do próprio dilema, seguir regras rígidas, mas dentro delas encontrar liberdade criativa. Mesmo preso à tradição, o escriba deixava sempre uma marca pessoal, um traço, uma escolha de palavra, uma pausa na linha, como se dissesse, aqui o homem também falou. Há algo de profundamente humano nessa visão.
O escriba sabia que o destino podia ser traçado, mas nunca era totalmente compreendido. A leitura dos deuses exigia interpretação, e toda interpretação é um ato de liberdade. Assim, mesmo acreditando que os caminhos já estavam desenhados, ele encontrava sentido em decifrá-los. Era um leitor do inevitável, alguém que não podia mudar o texto do cosmos, mas podia mudar a forma de lê-lo. E talvez seja por isso que sua figura sobreviveu por milênios, porque o escriba simboliza o equilíbrio que todos buscamos entre aceitar e agir, entre compreender e transformar. No fim, ele não era apenas o que registrava o destino, mas aquele que, ao escrevê-lo, revelava que mesmo o inevitável precisa ser interpretado para fazer sentido. O escriba vivia cercado por uma consciência pesada, a de que seu poder era ao mesmo tempo sagrado e perigoso. Ele sabia que a escrita podia preservar a verdade, mas também falsificá-la. Bastava um traço a mais, uma omissão sutil, uma inversão de palavras, e um homem seria lembrado de outra forma, um rei se tornaria justo, um inimigo seria apagado da história. O escriba, portanto, lidava com a fronteira tênue entre o registro fiel e a manipulação deliberada. E quanto mais compreendia o alcance da palavra, mais se via diante de um dilema moral: servir à verdade ou ao poder. Nos templos e palácios, a escrita era uma forma de eternizar a vontade dos deuses, ou muitas vezes a vontade dos governantes que diziam falar em nome deles. O escriba se via obrigado a decidir se registrava o que via ou o que deveria ser visto. E em civilizações onde o que estava escrito ganhava força de lei, essa escolha era imensa. No Egito, a verdade era representada pela deusa Maat, símbolo da ordem e da justiça cósmica. O escriba era considerado seu servidor, aquele que devia pesar as palavras como o deus Osíris pesava as almas. Um texto errado, uma narrativa distorcida, era mais do que um erro técnico, era uma falha moral, um desequilíbrio no tecido do mundo. Mas nem todos os escribas conseguiram sustentar esse ideal. Muitos sucumbiram à tentação de usar a escrita como arma. As paredes das tumbas mostram reis sempre vitoriosos, deuses sempre benevolentes, guerras sempre justas. As derrotas desapareceram dos registros, os traidores foram riscados dos monumentos, os nomes dos inimigos foram destruídos. No Egito, apagar o nome de alguém, o Ren, era o castigo mais terrível, pois significava matá-lo pela segunda vez, apagando sua existência do além. Assim, a pena do escriba podia tanto conceder imortalidade quanto decretar o esquecimento absoluto. Na Mesopotâmia, o dilema era semelhante. As tábuas de argila que preservaram as leis e os feitos dos reis também revelam manipulação. O Código de Hammurabi, por exemplo, não apenas registrava regras, apresentava o rei como o escolhido dos deuses, o protetor da justiça universal. O escriba que gravou essas palavras sabia que estava moldando a imagem de um governante, transformando poder em legitimidade. A escrita, ali, não descrevia o mundo, ela o criava. E no coração dessa criação, o escriba se perguntava se ainda servia à verdade divina ou apenas ao poder humano. Essa tensão ética fazia parte do próprio ofício. O escriba era ensinado a valorizar a precisão, mas também a obedecer. Era elogiado por sua sabedoria, mas devia lealdade a quem o contratava. Sabia que sua arte podia sustentar impérios e construir reputações, mas também compreendia que, se abusasse dela, se tornaria cúmplice da mentira. O erro, para ele, não era apenas técnico, era espiritual. Um símbolo mal traçado podia atrair o caos. Uma falsidade deliberada podia ofender os deuses. Muitos textos de instrução moral, como o ensinamento de Ptahhotep, aconselhavam o escriba a agir com justiça e humildade, lembrando-lhe que o conhecimento não é virtude se não for guiado pela verdade.
Ainda assim, a tentação de corrigir o mundo pela escrita permanecia. Quando o escriba via algo injusto, podia sentir o impulso de reescrever os fatos, não por malícia, mas por idealismo. Ao modificar o relato, tentava restaurar a harmonia que percebia rompida. Essa ambiguidade fazia parte de sua natureza. Ele era um servo da verdade, mas também seu arquiteto. A escrita, afinal, não é um espelho, é uma escolha. O que o escriba deixava registrado se tornava o que o futuro acreditaria, e ele sabia disso com uma clareza que poucos tinham. Em alguns textos egípcios tardios, percebe-se uma melancolia sutil, o escriba que reflete sobre sua própria condição. Os deuses não escrevem, mas nós escrevemos por eles, diz um fragmento. Quem julgará o escriba quando o que ele escreveu se tornar a lei? Essa pergunta ecoa como uma confissão. O escriba compreendia que seu dom era também uma carga. Quanto mais poder tinha sobre as palavras, mais responsável se tornava pelo destino que ajudava a construir. Na Mesopotâmia, surgiram preces curiosas, conhecidas como orações do escriba culpado. Nelas, o escritor pedia perdão por possíveis erros cometidos ao registrar um presságio ou uma profecia. Temia ter interpretado mal o sinal, ter transmitido uma mensagem errada aos reis e, com isso, desviado o curso do destino. Essa culpa, quase moderna, revela uma consciência ética profunda. A noção de que interpretar é também intervir. A escrita, portanto, era ao mesmo tempo revelação e risco. Preservava o passado, mas podia falsificá-lo. Expressava o divino, mas também o manipulava. O escriba vivia nesse equilíbrio frágil entre fé e vaidade, dever e tentação. Ele compreendia que o texto não era neutro, era um ato de poder. E quanto mais entendia o poder da palavra, mais percebia a necessidade de humildade diante dela. Assim, a figura do escriba se tornava um espelho da condição humana, capaz de criar e destruir, de revelar e enganar, de manter viva a verdade ou enterrá-la sob camadas de conveniência. Escrever era sempre um gesto ético, uma escolha diante do invisível. E o escriba, consciente disso, carregava em cada traço a dúvida de quem sabe que toda palavra pode ser sagrada, ou uma mentira bem escrita. Com o passar dos séculos, o mundo que havia dado ao escriba seu prestígio começou a mudar. As grandes cidades cresceram, os templos se tornaram complexos centros administrativos e a palavra, antes sagrada, passou a ser também instrumento de controle. O escriba, que outrora escrevia para decifrar o destino, agora escrevia para organizar o império. O que antes era um ato de comunhão com o divino, transformou-se em rotina. Listas de tributos, registros de colheitas, decretos, contratos. O poder das palavras não desapareceu, mas foi domesticado. A escrita, que um dia revelara mistérios, passou a sustentar a burocracia. No Egito, a classe dos escribas cresceu e se espalhou pelos domínios do faraó. Já não eram poucos e escolhidos, iniciados em ritos secretos, mas centenas de funcionários responsáveis por fazer o Estado funcionar. Os mesmos hieróglifos que narravam o nascimento dos deuses agora serviam para cobrar impostos e registrar o estoque de grãos. O estilete que antes desenhava símbolos cósmicos tornara-se ferramenta administrativa. O escriba, outrora mediador entre os homens e os deuses, tornava-se mediador entre o povo e o governo. Ainda assim, vestígios do antigo prestígio persistiam. Ser escriba continuava sendo uma das poucas maneiras de ascender socialmente. Muitos textos da chamada literatura sapiencial exaltavam o ofício como caminho de sabedoria e estabilidade. A pena é mais poderosa que o arado, dizia um antigo provérbio egípcio. Aquele que dominava a escrita não precisava suar nos campos, dominava outro tipo de força, a do registro, da permanência, da memória.
O poder agora vinha menos do sagrado e mais da estrutura social. O escriba ainda era respeitado, mas não por ser intérprete do cosmos, e sim por ser o guardião da ordem administrativa. Na Mesopotâmia, o mesmo processo se deu com a expansão dos impérios assírio e babilônico. As escolas de escribas, antes ligadas aos templos, passaram a servir diretamente ao palácio. A escrita cuneiforme, antes carregada de presságios e símbolos divinos, se tornou o idioma da burocracia imperial. Tábuas e mais tábuas eram preenchidas com relatórios militares, contabilidade, tratados diplomáticos. O escriba já não observava o destino. Registrava números, ordens e pagamentos. O sagrado cedeu espaço ao prático. Mas, mesmo na engrenagem do sistema, a antiga crença no poder criador da palavra não desapareceu completamente. Os reis ainda faziam questão de inscrever seus feitos em monumentos, acreditando que a escrita lhes concedia imortalidade. Um decreto gravado em pedra não era apenas lei, era a eternidade. O escriba que o redigia ainda sentia, mesmo que em silêncio, que estava fixando algo mais do que um texto. Estava dando forma à realidade política e espiritual do império. A escrita continuava a ser uma fronteira entre o visível e o invisível, mas agora a força que ela representava pertencia ao Estado. Quando um rei babilônico decretava algo, não bastava pronunciá-lo, era preciso registrá-lo. O decreto escrito transformava a vontade em fato. Nesse sentido, a escrita manteve o mesmo poder de criação que tivera nos tempos antigos, apenas deslocado de esfera, dos deuses para os governantes. O escriba se tornava, então, um artesão da autoridade. Com o avanço do tempo, novas formas de poder e novos suportes para a escrita surgiram. No Egito tardio, os hieróglifos começaram a ser substituídos por formas simplificadas. Hierático e depois demótico, mais rápidos, mais diretos, menos cerimoniosos. A linguagem sagrada perdia sua densidade, mas ganhava velocidade. A escrita se adaptava ao ritmo do império. E nesse movimento, o escriba perdia um pouco de sua aura, mas ganhava ubiquidade. Estava em todo lugar, registrando tudo como uma sombra discreta por trás da máquina do poder. Ainda assim, em meio à rotina e à obediência, alguns escribas continuavam a refletir sobre o mistério que a escrita carregava. Sabiam que, mesmo reduzida à função burocrática, ela ainda moldava o mundo. Um registro podia legitimar uma conquista, um contrato podia unir ou destruir famílias, uma narrativa podia transformar um governante em herói. Escrever continuava sendo criar. O escriba, mesmo se vendo como um simples funcionário, ainda carregava nas mãos o eco antigo de Tot e Nabu, os deuses que haviam dado às palavras o dom da existência. O declínio da figura do escriba não foi, portanto, uma queda absoluta, mas uma metamorfose. Ele deixou de ser sacerdote e se tornou técnico. Deixou o templo e passou ao escritório. Porém, a mentalidade que o formava, a ideia de que a palavra sustenta a realidade, jamais desapareceu. O império precisava dele tanto quanto os deuses haviam precisado. Sem o escriba, o mundo se tornava caos administrativo. As ordens se perdiam, as fronteiras se confundiam, o poder se dissolvia. Com o tempo, as civilizações que criaram os escribas desapareceram, mas a herança de sua função continuou. Quando o alfabeto substituiu os antigos sistemas, quando os textos passaram a circular entre mercadores e filósofos, a figura do escriba se diluiu no corpo maior dos letrados. A escrita deixou de ser privilégio e tornou-se instrumento comum. Mas a crença no poder da palavra, a noção de que registrar é fazer existir, sobreviveu. Mesmo em sua transformação, o escriba nunca deixou de ser criador. Cada assinatura, cada lei, cada registro era um pequeno ato de cosmogonia, a construção de um novo mundo dentro do mundo.
E talvez, no fundo, o escriba soubesse que, por mais que sua função mudasse, uma verdade permanecia. Quem escreve sempre decide o que será lembrado. E isso, em qualquer época, é uma forma de eternidade. O escriba antigo desapareceu, mas a sua mente continua entre nós, invisível, diluída nas mãos que escrevem mensagens, decretos, artigos, orações e postagens. A crença de que a palavra molda o destino nunca nos abandonou. Apenas mudou de forma. Antes eram hieróglifos e tábuas de argila. Hoje são telas, teclados e algoritmos. O gesto é o mesmo: traçar sinais na matéria do mundo e esperar que eles fixem o tempo, que organizem o caos, que deixem uma marca. Continuamos como o escriba, tentando aprisionar o efêmero em símbolos. Na ciência, essa herança é evidente. Cada fórmula escrita é uma tentativa de traduzir o mistério do universo em linguagem humana. O físico que escreve uma equação, o biólogo que descreve um código genético, o astrônomo que anota o movimento dos astros, todos são, de certo modo, herdeiros do escriba. Ainda acreditamos que compreender o mundo passa por registrá-lo, que nomear é dominar. O escriba egípcio dizia que falar o nome das coisas é fazê-las existir. O cientista moderno diz que definir é entender. A diferença está na linguagem, não na ambição. Ambos acreditam que o universo pode ser lido e que essa leitura, uma vez escrita, transforma o real. Na religião, o poder da palavra também sobreviveu. Livros sagrados são tratados como textos vivos, dotados de poder criador. O verbo continua sendo ponte entre o humano e o divino. Nas liturgias, nas preces, nas repetições rituais, ecoa o gesto ancestral do escriba diante da tábua ou do papiro. Quando alguém reza, pronuncia um nome sagrado ou escreve um versículo, está, no fundo, repetindo o antigo ato de ligar o visível ao invisível. O escriba que via na palavra o reflexo da ordem cósmica ainda vive em cada pessoa que acredita que certas palavras podem curar, abençoar ou transformar. Mas talvez o legado mais curioso do escriba se manifeste em um lugar impensável: as redes sociais. Vivemos mergulhados em um mundo onde todos escrevem e todos observam. A página digital tornou-se o novo papiro, onde registramos não apenas fatos, mas versões de nós mesmos. Escrevemos para sermos lembrados, para moldar o olhar alheio, para deixar uma marca no fluxo do tempo. Cada publicação, cada comentário é uma tentativa de fixar um fragmento do nosso destino. Somos escribas modernos, moldando realidades por meio de textos instantâneos. A diferença é que agora o templo é coletivo. O altar se espalhou pela rede e cada um de nós carrega uma pena invisível nas mãos. Continuamos acreditando que o que escrevemos importa, que a palavra dita ou digitada pode mudar o rumo das coisas. E, de certa forma, ainda pode. Um discurso altera votos, uma notícia transforma economias, um texto emociona milhões. A palavra continua sendo poder, mesmo que travestida de cotidiano. O escriba não desapareceu, apenas multiplicou-se. Há também, nesse mundo saturado de vozes, uma nova forma de culpa, algo que o antigo escriba entenderia bem. A culpa por dizer demais, por escrever mal, por não ter medido as consequências do que se publicou. Hoje, quando uma frase pode destruir reputações ou mudar o destino de alguém, percebemos o quanto ainda vivemos sob o peso ético da palavra. Continuamos tentando equilibrar a verdade e a manipulação, a confissão e o disfarce, exatamente como o escriba fazia diante do rei ou do templo. A tecnologia mudou, mas o dilema é o mesmo. Toda escrita é um ato de responsabilidade. O que fascinava o escriba antigo era a sensação de que o mundo observava de volta, que ao escrever ele também era lido. Essa intuição permanece.
Cada vez que publicamos algo, sentimos o olhar do outro sobre nós. Buscamos reconhecimento, aprovação, sentido. O escriba, quando gravava um texto para o faraó ou para os deuses, também esperava ser compreendido, recompensado, lembrado. O gesto de escrever sempre foi, em essência, um diálogo com o desconhecido. Em um sentido mais profundo, ainda escrevemos para vencer o esquecimento. O escriba queria garantir a imortalidade do nome. Nós queremos garantir a permanência da presença. Salvamos mensagens, registramos memórias, arquivamos imagens. A escrita, mesmo a mais banal, é sempre um protesto contra o desaparecimento. Continuamos a acreditar que, enquanto algo estiver escrito, uma parte de nós resistirá ao tempo. Talvez esse seja o verdadeiro legado do escriba. A fé na permanência. A certeza de que a palavra pode ser abrigo diante do fluxo incontrolável da existência. Por isso escrevemos cartas, diários, roteiros, teorias, legendas. Por isso transformamos experiências em narrativas e memórias em textos. O escriba não observava o destino por curiosidade, mas por necessidade. Ele escrevia para suportar o mistério de viver em um mundo que parecia já escrito pelos deuses. E nós, mesmo sem templos ou deuses de argila, fazemos o mesmo. No fundo, somos descendentes dessa mente antiga que acreditava no poder da forma e do signo. Continuamos a organizar o caos em palavras, tentando dar sentido ao que nos ultrapassa. Escrevemos para compreender, para lembrar, para existir. O escriba se foi, mas deixou um espelho, e é nele que nos vemos sempre que colocamos uma ideia no papel ou na tela. Ainda hoje, cada texto é um pequeno feitiço contra o esquecimento, uma tentativa de prender o tempo e dar forma ao invisível. E enquanto o mundo continuar sendo um enigma, continuaremos escrevendo. Pois no fundo de cada palavra ainda vive aquela antiga crença de que o ato de escrever é sempre o ato de criar realidade e de que, de algum modo misterioso, o destino continua observando quem ousa escrevê-lo.